O silêncio depois da conta chegar. O olhar que desvia. Aquele clima que se instala na sala. Você conhece esse filme. Ele se repete todo mês. E dói. Tem um momento específico do mês que a gente consegue sentir no ar. Não é barulho. É justamente o oposto. É um silêncio que fica pesado. Você abre o aplicativo do banco, e a respiração muda. O outro percebe. E fica aquele acordo tácito de não comentar. Porque comentar é pior. Porque quando a gente fala em dinheiro, a gente não está falando só de números. A gente está falando de medo. De frustração. Da sensação de que não dá conta. De ver o outro ali, do seu lado, carregando o mesmo peso, e não saber como ajudar. É você e quem você ama, em lados opostos de uma mesa, mas contra o mesmo inimigo invisível. Esse vídeo não vai te dar uma fórmula mágica para ficar rico. Até porque eu não tenho. Esse vídeo é sobre reconhecer essa dor. É sobre dar nome a esse cansaço que a gente carrega nos ombros junto com as contas. E, talvez, encontrar uma maneira de olhar para esse problema sem precisar desviar o olhar um do outro. Porque o fim do mês vem todo mês. Mas a gente que está junto, pode estar junto de um jeito diferente. É sobre isso que eu quero conversar com você. A rotina é sempre a mesma. Chega aquele dia, normalmente depois do dia 20. O celular vibra com a notificação do boleto. Ou você vê o extrato no e-mail. E seu mundo para por 2 segundos. Um frio na barriga. A mente faz a conta rápida, o salário entra quando? Dá para cobrir. Daí você levanta, vai até a cozinha pegar uma água. Encontra seu parceiro ou sua parceira no corredor. Vocês se olham. E os dois sabem, na hora, o que aquele olhar quer dizer. Chegou de novo. Não precisa falar nada. A partir daquele instante, a casa muda. O clima fica mais frio. As conversas ficam apenas no essencial. Passa o sal. O cachorro já comeu. É uma dança de evitamento. Porque tocar no assunto é abrir uma porta para um lugar que dói. É falar sobre as promessas não cumpridas, os planos adiados. É lembrar da viagem que não aconteceu, do curso que ficou para depois, do remédio que custou mais caro esse mês. Então, a gente cala. A gente engole o incômodo junto com a comida. E finge que está tudo sob controle. Você fica mais irritado com coisas pequenas. O copo deixado na pia vira uma ofensa pessoal. O som alto da TV parece uma agressão. Mas não é sobre o copo ou a TV. É sobre a pressão que está dentro de você, buscando uma válvula de escape. E o seu parceiro vive o mesmo. São duas pessoas se afogando no mesmo mar, mas com tanto medo de puxar o outro para baixo, que nem tentam se agarrar. A gente se afasta justamente quando mais precisaria estar perto. E o mês vai passando, nesse suspense silencioso. E quando a situação aperta mais, quando uma conta inesperada chega, aí o silêncio quebra. Mas não de um jeito bom. Não é uma conversa. É uma explosão. Alguém solta um comentário seco. Precisava mesmo disso agora? Ou não avisei que estava apertado? E pronto. Está declarada a Guerra Fria doméstica. A culpa vira uma bola de tênis, batendo de um lado para o outro da casa. Você se sente injustiçado.
trabalhou tanto, fez o seu melhor. Por que a outra pessoa não enxerga? Por que não entende o seu sacrifício? O outro pensa exatamente a mesma coisa. A distância emocional vira um abismo. Vocês dormem de costas viradas. O lado de fora da cama nunca foi tão longe. O problema deixa de ser o dinheiro e vira o próprio relacionamento. A confiança vai rachando. Começa a pipocar aquele pensamento: e se eu estivesse sozinho? Seria mais fácil? A gente sabe que não seria. Mas na hora da raiva e do desespero, esse pensamento parece uma solução. É a mente tentando fugir da dor. O pior é a solidão. Você pode estar em um relacionamento há anos, mas se sente completamente sozinho naquela batalha. Parece que ninguém entende o peso que você carrega. Nem a pessoa que está ao seu lado. Porque cada um tranca o seu próprio medo. E o medo, quando trancado, vira rancor. A gente para de ver o companheiro de equipe e começa a ver um adversário. Alguém que está somando problemas, e não ajudando a resolver. É um lugar terrível para se estar. É onde o amor vai se desgastando, mês após mês. Depois da tempestade, vem aquele cansaço profundo. A ressaca emocional. E é nessa hora, no silêncio da noite, que a reflexão vem. A gente começa a perceber os próprios erros. Como eu reagi? O que eu disse? Como eu fechei a cara? A gente se dá conta de que estava brigando contra a pessoa errada. O inimigo não era meu marido, minha esposa. O inimigo era a situação. Era a conta de luz, o plano de saúde, o mercado que está cada vez mais caro. Mas a gente descarregou tudo no colo de quem amamos. Os erros comuns ficam claros. O primeiro, achar que o outro é responsável pela sua felicidade financeira. O segundo, achar que falar sobre dinheiro é sinal de descontrole. A gente esconde como se fosse uma vergonha. Uma falha de caráter. Mas não é. É a vida real acontecendo. O terceiro erro, e talvez o pior, é achar que tem que enfrentar tudo sozinho. Que pedir ajuda, mesmo dentro de casa, é sinal de fraqueza. A gente cria uma armadura de que está tudo bem, que não engana ninguém. E nessa reflexão, vem uma consciência dolorosa. Percebemos que estamos perdendo os melhores momentos. Estamos juntos, mas não estamos presentes. A preocupação com o amanhã está roubando a paz do hoje. O futuro incerto está estragando o presente concreto. É como se a vida estivesse passando, e a gente só conseguisse pensar na próxima fatura, no próximo pagamento. E o que fica para trás? Dias de raiva silenciosa. Noites de preocupação compartilhada, mas não dividida. A gente precisa parar, respirar e olhar para o lado. A mudança nunca começa com um milagre. Ela começa com um suspiro, com uma decisão pequena. Pode ser num domingo à tarde, com um café na mesa, um olhar mais calmo e uma frase simples: precisamos conversar. Estou assustado. Note que não é você me assusta. É eu estou assustado. É assumir o seu sentimento, sem jogar a culpa. É se mostrar vulnerável. E quando um se abre, o outro encontra coragem para fazer o mesmo. Eu também estou. É a primeira trégua. O primeiro passo para virar aliados de novo. Daí,
Vocês começam a fazer o que deveriam ter feito desde o início e encarar o problema juntos. Literalmente, lado a lado. Dois contra o problema, não um contra o outro. Você pega um papel, ou abre uma planilha simples. Não é sobre cortar todos os gastos de uma vez. É sobre entender para onde o dinheiro está indo. Juntos. Sem julgamento. Gastamos tanto com lanche? Não sabia. Essa assinatura aí, a gente usa mesmo? São perguntas, não acusações. O objetivo não é achar um culpado. É achar uma saída. E essa simples mudança de postura tira um peso das costas que você nem sabia que estava carregando sozinho. A responsabilidade deixa de ser uma âncora e vira um leme. Vocês redescobrem que são uma equipe. Que a inteligência de dois é maior que a de um. Que o apoio moral vale mais que qualquer dinheiro. O problema financeiro não some magicamente. As contas ainda vão chegar. Mas o clima em casa muda. A ansiedade diminui porque agora ela tem um lugar para ir. Ela vira conversa, vira plano, vira um vamos resolver isso. Não é mais um monstro invisível no meio da sala que ninguém ousa nomear. É uma conta a pagar. Difícil, mas apenas uma conta. Se você se identificou com qualquer parte dessa história, quero que saiba uma coisa: você não está sozinho. Milhões de lares brasileiros vivem essa mesma tensão silenciosa neste exato momento. Não é fracasso seu. É a vida sendo difícil, como ela costuma ser. O convite que eu deixo hoje não é para uma planilha complexa ou um método de investimento. O convite é mais simples e mais profundo. É para você, hoje, quebrar o silêncio. Não com cobrança. Com honestidade. Amor, tô preocupado com as contas. Podemos olhar juntos? Isso não resolve o problema do mundo. Mas resolve o problema da sua casa. Tira o peso do ar. Reconecta vocês. E de um lugar de união, todas as soluções ficam mais fáceis de encontrar. O caminho se faz caminhando, e ele é menos pesado quando a gente divide a carga. Aqui no canal, a gente fala sobre isso. Sobre a vida real, o aperto, as escolhas difíceis. Sem falsas promessas. Sem milagres. Só a realidade, compartilhada. Se você quer seguir nessa caminhada conosco, se inscreva no canal. Um vídeo novo toda semana. Porque todo mês pode ter a mesma conversa. Mas ela não precisa ser uma discussão silenciosa. Ela pode ser o começo de uma solução. Um abraço forte, e até o próximo vídeo.